Fala aí, galera, beleza? Vamos corrigir os exercícios que nós temos para trás. Temos vários exercícios aí para corrigir. Vamos corrigir uma revisão que a gente fez. Vou corrigir o exercício de colonização e descolonização da África. Vou corrigir o exercício de economia da África e vou corrigir o exercício sobre a demografia da África. Então são 4 exercícios. Tem um que eu não vou corrigir porque ele vence hoje. Ainda dá para você fazer, se você ainda não fez. E por que eu estou falando isso? Porque amanhã eu vou postar uma prova, uma avaliação, para a gente fechar esse bimestre aí, beleza? E na próxima aula, na próxima terça-feira, eu vou iniciar os conteúdos do segundo bimestre, os conteúdos de outro continente, que é o continente europeu. Beleza, galera? Então, alguns exercícios aqui, lá no início, eu não pedi para vocês colocarem um e-mail. Então, eu não sei se vocês anotaram no caderno as respostas, se vai dar para corrigir. De qualquer forma, é interessante você acompanhar aqui a correção, para poder lembrar aqui um pouco dos conteúdos, até porque esse primeiro exercício a gente viu em sala de aula. Então, tem tempo, tem bastante tempo, né? A gente começou a estudar em fevereiro. Então, dá uma relembrada aí para a gente poder fazer uma avaliaçãozinha semana que vem, na verdade amanhã, beleza? E é isso. Vamos lá então. Primeiro exercício eu coloquei aqui, ó, tem uma região da África ali, eu perguntei qual região que é essa. Se é a África Setentrional, Oriental, Ocidental, Central e Meridional. Essa é a África Ocidental, beleza? Fica de olho aí, dá uma olhadinha nas questões que a gente viu em sala de aula, a gente pintou os mapinhos, que era sobre as regionalizações da África. Dá uma olhada porque você deve cair na prova de novo. Aqui tem uma área demarcada aqui, ó, tem uma setinha, beleza? E a seta eu pergunto que área que é essa aqui, ó. Isso aqui é o Mar Vermelho, né? Show de bola, diz a Bíblia, Moisés cruzou o Mar Vermelho, então é ali. Terceira questão. É a maior montanha da África, com 5.895 metros de altitude, fica situada na Tanzânia, um país com algumas maiores belezas naturais desse planeta. Esse é o Monte Everest, Cordilheira dos Andes, Cadeia do Atlas, Monte Drakensberg ou Kilimanjaro. Esse é o Monte Kilimanjaro, né, galera? Monte Everest não fica na África, fica lá na Ásia. Cordilheira dos Andes fica aqui na América. Cadeia do Atlas fica no norte da África. Drakensberg fica lá no sul da África. Kilimanjaro que fica ali exatamente na Tanzânia, beleza? Numa região chamada Rift Valley. Fica ligado nisso aí. Número 4. O rio em destaque no mapa é... Qual que é esse rio que nasce, né? Ele está fazendo esse sentido aqui, ó. E vai desembocar lá no mar Mediterrâneo. Esse é o rio Nilo. Show de bola. Vi que a maioria acertou. Show de bola. É isso. Número 5. Clima quente e úmido. É nesse clima que se desenvolvem as grandes florestas do continente africano. Clima quente e úmido, ele é o equatorial. Beleza? Não tem dúvida, bem tranquilão essa aí. Aqui, eu quero saber as áreas em amarelo. O que são essas áreas aqui, ó? É essa área, pega até um pouco aqui da Arábia, e essa área em amarelo aqui, ela é o quê? Que área que é essa? Os desertos, né, galera? Aqui o deserto do Saara e aqui o deserto do Kalahari, beleza? Essa imagem representa qual bioma da África? Dá para ver que tem zebra, tem elefante, vegetação mais esparsa, né? As árvores não estão juntas, algumas vegetações de pequeno porte. Essa imagem representa as savanas africanas, lembra lá do Rei Leão, né? A gente viu isso em sala de aula, que saudade, né? Número 8. Essa áreazinha aí, né, que atravessa o continente do oeste para o leste ou do leste para o oeste, essa faixa aqui que divide duas regiões importantes. Aqui em cima aqui, então, está o deserto do Saara e aqui estão as florestas. Então é uma área que fica no meio, entre uma área úmida e uma área seca. Essa região é conhecida como Sahel, beleza? Fica ligado aí. As são aquelas que ocorrem na linha do Equador, marcadas por altas temperaturas, elevada quantidade de chuva e vegetação latifoliada, ou seja, folhas grandes, largas, verde durante o ano todo, é uma floresta perene.
Que é aquilo lá? As savanas? As florestas mediterrâneas? Não, né, galera? As florestas equatoriais, que ficam na linha do Equador, logicamente. Esse clima possui duas estações bem definidas. Um verão seco e inverno chuvoso. Vê que ele é o contrário. Eu vi que nessa muita gente marcou tropical, exatamente porque a gente tem duas estações bem definidas. Só que o tropical aqui do Brasil, e o tropical da África também, o tropical ele é verão chuvoso e inverno seco. Dá para ver que isso aqui é o contrário, ó. Verão seco e inverno chuvoso. Então esse é o clima mediterrâneo. Beleza? Cuidado para não confundir. E aí nós vamos falar agora sobre exercício sobre a colonização da África. Colonização e descolonização da África. Esse primeiro exercício aqui, na hora de eu dar uma editada lá, eu fiz uma besteira. E eu retirei a opção da letra E. E que era a opção que vocês deveriam marcar. Então vocês marcaram ali A, B, C, D e E, logicamente, porque era a opção que vocês tinham. Mas não tinha opção correta, porque é para marcar a incorreta. Veja bem. E todas essas aí são corretas. Colonização da África foi no século XIX e XX. Ocorreu uma grande subtração da população produtiva antes do século XIX. Vocês foram lá, pegaram os escravos, trouxeram aqui para a América. França e Inglaterra eram as principais potências. A gente vivia a fase do capitalismo industrial, tanto é que as nações europeias começaram a colonizar a África exatamente de olho nos minerais, de olho na matéria-prima para suas indústrias. Então o que estava errado aí? O que era para aparecer aí que eu acabei apagando? Que ocorreu nos séculos XV e XVI, era essa opção. A colonização africana ocorreu no século XIX, que ocorreu no século XV e XVI foi a colonização aqui na América. Beleza? Número 2. A formalização da partilha do território africano em áreas de domínio europeu foi feita através da Conferência de Berlim. A gente viu isso na aula, na videoaula já. Expliquei que foi lá na Europa que decidiram dividir lá os territórios entre os países europeus. Número 3. Sobre as características da colonização da África, marque a alternativa incorreta. Tem que estar errado, hein? As fronteiras traçadas pelos europeus levaram em conta apenas seus interesses econômicos, não respeitando os limites que já existiam entre reinos ou grupos étnicos. Muito verdade, né? Verdadeira total. Letra B. Uma das causas dos conflitos internos na África refere-se ao fato que diversas nações e grupos étnicos, muitos deles rivais, foram colocados dentro de uma mesma área, dentro de um território colonial, não respeitando as suas diferenças. Verdade. Com o processo de descolonização da África, ou seja, de independência de alguns países africanos, e a manutenção das fronteiras, encerraram-se os conflitos na África. Aí, já achamos erro, né? Não encerrou. Até hoje você tem conflito na África, inclusive tem uma questão no final desse formulário sobre isso. Número 4. Explique por que muitas fronteiras entre países africanos são demarcadas por linhas retas. Aí você tem que olhar aqui, ó. Tem linha reta aqui no Egito, ó, bem quadradão. Tem linha reta aqui na Argélia, ó. Tem linha reta aqui na Líbia. Beleza? Por que essas linhas retas, ó, bem aqui Angola, né? Dá para ver quase que um quadrado aqui. Por quê? Porque as fronteiras não foram estabelecidas de forma natural. Como que é estabelecida a fronteira natural de um país? Geralmente, né? Geralmente, se você pega um rio para dividir, então aqui fica um país A e um país B, então a divisa do país, né? A fronteira vai seguir no rio. Então, por isso que ele é muitas vezes desenhado. Ou porque ele vai respeitar uma montanha, algum limite natural. E nesse caso não tem, né? Nesse caso, as fronteiras não foram estabelecidas naturalmente, mas foram estabelecidas de acordo com os interesses dos europeus. Chegaram como se fosse lá um mapa, né? E foram lá dividindo, demarcando, sem respeitar nenhum limite. Por isso que a gente tem essas linhas bem retinhas aí das fronteiras dos países africanos. Beleza? Agora, cite 3 transformações culturais que ocorreram na África, que foram impostas nos africanos pelos colonizadores europeus. Então, veja bem,
Os africanos já, né, já estavam lá na África, e já tinham o seu modo de vida, já tinha toda a sua dinâmica. Chegam os europeus e vai impor a eles que eles mudem alguns hábitos, que mudem as suas culturas. Então, transformações culturais é isso, mudar os seus hábitos. Que hábitos? Então, os africanos foram obrigados a usar roupas, beleza? Mudaram seus hábitos alimentares, algumas coisas que eles plantavam, eles tiveram que deixar de plantar e começaram a ter que plantar coisas que os europeus queriam. Essa é a parada. Aprenderam a língua do colonizador. Então, você vê que a maioria ali de alguns países falam francês, outros ingleses, deixaram de falar seu idioma, e não porque quiseram, mas porque eles foram obrigados a dialogar na língua do colonizador. Foram proibidos aí de dialogar na sua língua nativa. Então foram aí mudanças significativas, beleza? Tem outro número 5 aí, né? Por meio de guerras e com o apoio militar dos Estados Unidos, da União Soviética, o processo de independência das colônias africanas ocorreu sob forte influência dos eventos que decorreram no fim de que aí, né? Então, na verdade, a descolonização da África está ligada ao fim de que evento? Da Guerra Fria? Da Segunda Guerra Mundial? Da Primeira? Do século XIX? Do mercantilismo? O que acabou aí que houve aí que ajudou os países a entrarem aí no processo de independência? O fim da Segunda Guerra Mundial. Porque a maioria desses países aí, Inglaterra, França, estavam todos lá na guerra, envolvidos na guerra. Então eles se enfraquecem na guerra, não conseguem manter suas colônias na África, e isso impulsiona aí os movimentos de independência na África. Então essa é a resposta correta, Segunda Guerra Mundial. Número 6. Explique um dos motivos de até hoje a África possuir muitos conflitos internos. Por que então que na África tem os conflitos internos até hoje? Exatamente porque após a descolonização, as tribos rivais que eram rivais continuaram dentro do mesmo país. Esse é um exemplo que eu dei para vocês do ataque, do conflito que teve em Ruanda, entre os Hutus e os Tutsis. Depois que os holandeses foram embora, os belgas, depois que os belgas foram embora, eles saíram ali matando uns aos outros, principalmente os Hutus querendo exterminar os Tutsis. Foi uma doideira. Número 7. Porque mesmo depois da descolonização, a maioria dos países africanos encontra muitas dificuldades em manter a estabilidade nas questões internas de ordem política, econômica e social. Por quê? Porque você ainda tem a existência desses conflitos, os países ainda têm até hoje, e são países que são muito dependentes de outros países. Dependência externa, quando a gente fala que a África depende muito dos outros continentes, da Europa, da América, da Ásia. Por quê? Depende por quê? Porque não tem muita indústria. Então tem que comprar produto de fora. Muitos migrantes, como a gente já viu, vão para lá, para fora, para outros continentes, trabalham e mandam dinheiro de novo para a África. A questão das remessas financeiras, a gente já falou disso. Então, é basicamente isso, só atrapalha o desenvolvimento africano. Show? E aí agora a gente vai falar sobre o exercício da economia da África. Esse eu tenho certeza que eu pedi o e-mail dele. Então, você que colocou seu e-mail lá, dá uma procuradinha na caixa de e-mail, dá uma pausa no vídeo, vai lá na sua caixa de e-mail, se você lembra o e-mail que você colocou. Esse depois eu vou mandar, esse exercício eu vou mandar a correção dele por e-mail também, tá? Acabando aqui a correção, eu vou mandar lá. E aí você vai ter lá, porque quando você clica no enviar, no formulário, e você colocou seu e-mail, ele vem para mim e volta para sua caixa de e-mail. Então você tem as respostas desse, beleza? Desse e dos próximos que vão vir. Observe o gráfico sobre o PIB mundial. Né? Tem aqui quem é que está construindo essa pizza do PIB mundial em relação ao gráfico e a economia africana. Marque a alternativa incorreta. Então, alguma coisa errada aí. China e os Estados Unidos possuem as maiores economias do mundo. Verdade, né? Você tem aqui Estados Unidos e a China com a maior parte da pizza e do PIB no mundo. O gráfico mostra que Japão sozinho apresenta uma economia maior que toda a África.
Será que é verdade? Vamos ver aqui. O PIB aqui do Japão representa 5% do PIB mundial, enquanto que o PIB africano, ele apresenta apenas 1%, né, do mundo. Então, dá para ver aí que é verdade essa. A agropecuária é uma das atividades que mais somam no PIB da África. Verdade. A África é basicamente plantações. A África é o continente que soma menos, o que menos soma no PIB mundial, com apenas 1%. Verdade, né? Só 1%. Então, ó, todo o continente africano possui uma economia maior que de países como Canadá e Brasil. Isso tá falso. Por quê? Porque o Brasil aqui tem 2% do PIB mundial. E tem mais o Canadá ainda. Então, o Brasil, né, e o Canadá possuem economias maiores que o continente africano. E não o continente africano possui economias maiores que o Brasil e o Canadá. Beleza? Número 2. Sobre a agropecuária na África, marca alternativa incorreta. Tá errado. Em sua maioria, os africanos são tradicionalmente agricultores e pastores. Verdadeiro. Pastores é que cria os gados lá, os animais lá no campo, tá? Há o predomínio de agricultura de subsistência, pequenas propriedades e pouca tecnologia. Verdadeiro. Quando a gente fala de agricultura de subsistência, fala que a maioria planta ali pequenininho para ele próprio se alimentar. Beleza? Grande parte da produção agrícola na África é realizada em forma de plantation, um sistema agrícola baseado em uma monocultura de exportação mediante a grande utilização de mão de obra. Verdade. A colonização europeia não interferiu na produção agrícola africana, uma vez que a Europa é autossuficiente na produção de alimentos. Falsa, né, galera? Os europeus, quando chegam na África, eles impõem os africanos a mudarem lá suas plantações, já falou disso, exatamente porque os europeus queriam que os africanos plantassem os alimentos que eles levariam para a Europa, exportassem para a Europa. Então, a Europa, a colonização, interferiu sim na produção agrícola africana, beleza? Número 3. Sobre a atividade mineradora da África, marca alternativa correta. Em países como Argélia e Líbia, os produtos minerais são insignificantes, ou seja, não apresentam importância para a economia do país. Falso. Argélia e Líbia são grandes exportadores de petróleo. A maior parte da produção é encaminhada sob forma de minério bruto para a Europa, Estados Unidos, Japão e China. O que vocês acham? Vamos ver a letra C. A África dispõe para um futuro processo de industrialização de grandes concentrações de carvão mineral? Não tem carvão mineral na África, basicamente. Nas jazidas encontradas na superfície, a exploração é feita por empresas africanas especializadas em mineração. Não, a maioria são feitas por empresas de fora, exatamente. A África é um continente muito pobre, pois não possui minérios. Está errado. Então, o que está certo aqui? A maior parte da produção é encaminhada em forma de minério bruto, exatamente para a Europa, Estados Unidos, Japão e China. Show? Número 4. O continente africano detém 10% das reservas mundiais de petróleo. Alguns países fazem parte da OPEP, que é aquela organização que controla os preços do petróleo no mundo todo. Qual desses países abaixo não faz parte da OPEP? A maioria acertou. A África do Sul. Angola, Nigéria, Argélia e Líbia fazem parte aí da OPEP. Beleza? Número 5. Uma das características das empresas africanas são constituídas por empresas de alta tecnologia? Não, empresas de alta tecnologia estão nos países mais desenvolvidos, beleza? Boa parte das indústrias que atuam no solo africano é composta de transnacionais, ou seja, de empresas de fora. É essa aí que é a resposta correta. A maioria das empresas que estão na África são de fora, assim como grande parte dos países asiáticos também, tem no Brasil, beleza? Número 6, cite e explique 3 fatores que são obstáculos à industrialização na África. Então tem vários fatores que atrapalham a industrialização na África. Eu pedi para você colocar 3, mas poderia colocar qualquer uma dessas aí. Que a África tem uma pequena participação no comércio mundial. Apenas 2% das transações mundiais envolve aí países africanos. Escassez de capital. O que é isso? Escassez de dinheiro.
Para você ter uma indústria, você tem que ter dinheiro. Eu dei exemplo disso. Se a gente quiser montar uma pastelaria, a gente tem que alugar um lugar, então gasta dinheiro, ou comprar um terreno, comprar as coisas, comprar matéria-prima, comprar os instrumentos, então tudo gasta dinheiro. Então, sem dinheiro não dá. Escassez de mão de obra qualificada, não adianta querer botar uma indústria e as pessoas serem analfabetas. A gente viu a taxa de analfabetismo na África, tem até um exercício para você fazer sobre isso. Então, mão de obra qualificada faz diferença. Mercado interno restrito, as empresas quando querem colocar suas empresas em algum lugar, né, os países, eles tendem a colocar onde as pessoas também vão comprar seus produtos, não é apenas produzir. Por isso que a China desperta tanto interesse. A gente vai falar da China ano que vem. Assim. Porque o que acontece? Você coloca uma empresa, igual o Brasil, você bota uma empresa de carro aqui para produzir. É interessante para a empresa que as pessoas comprem seus carros. Então, ter um mercado interno que compra é muito importante. Então, como a África tem escassez de capital, não adianta botar uma empresa lá e as pessoas não têm dinheiro para comprar. E as guerras civis, que ainda estão lá e também atrapalham as indústrias. Não adianta você botar uma indústria no local que tem guerra direto. Beleza? Número 7. Isso aqui eu vi muita gente errando, gente. Vocês estão viajando aí. Qual atividade econômica se refere às imagens abaixo? Galera, isso é o turismo, né? Isso é turismo. Galera fazendo safari ali na savana, galera visitando as praias clarinhas ali na África. Eu vi pessoal colocando pesca. Não é pesca não, galera. Isso aqui é turismo, beleza? Agora vamos sobre o exercício de demografia africana, beleza? Sobre a demografia da África. É um outro formulário, então você tem que ir lá no seu e-mail e procurar esse formulário sobre demografia africana. Beleza? Show? Como eu tô falando, tem um outro ainda que eu não vou corrigir assim por vídeo, eu vou mandar por vocês a correção por e-mail, e está no prazo ainda. Beleza? Sobre a demografia africana, marca a alternativa correta. Então você tem que ficar de olho aqui, tá? Correto. O crescimento populacional médio do continente africano é 2,6. Até aqui está certo. O menor entre os continentes da Terra. Aqui está errado. Por isso que eu vi muita gente marcando essa, mas está errado. Porque é o maior entre os continentes, não o menor. A densidade demográfica média no continente é de 256 habitantes por quilômetro quadrado. Não, a África tem aí a média de 42. É pouco povoado. Embora o crescimento demográfico do continente tende a ser o menor nos próximos anos, a população deve continuar aumentando. Isso é verdadeiro. Beleza? Se você olhar aqui no gráfico, como eu mostrei para vocês na aula, a população tende a ir diminuindo. Mas teremos uma população ainda de quase 1 bilhão de habitantes. Ou seja, ela vai crescendo menos, mas vai estar crescendo. Beleza? Número 2. Explique os fatores que influenciam o pouco povoamento nas áreas que estão em destaque nessas áreas que eu marquei. Por que tem pouca gente? Porque essa área está branca aí? Exatamente por causa dos desertos. A maioria dos desertos, dos vazios demográficos estão associados aos desertos. Deserto do Saara no norte, deserto do Kalahari no sul. Show? Qual a região mais populosa da África? Para responder isso, você tem que olhar esse gráfico aqui que eu mandei para vocês. Mais populosa. Populosa, população. Ó. Então, a África Setentrional tem 233 milhões. A África Ocidental, 371. A África Central, 163 milhões de habitantes. A África Meridional, 65 milhões. E a África Oriental, 422 milhões de habitantes. Então, onde tem mais? Na África Oriental. Beleza? Qual a região com a menor taxa de fecundidade? Tem que olhar aqui a fecundidade. A África Setentrional tem 3,3. Lembrando, o que é a taxa de fecundidade? Ela diz respeito à média de filhos que a mulher tem. Então, a média das mulheres, de filhos que as mulheres têm lá na África Setentrional, lá no norte, é de 3 filhos, 3 e um pouquinho, né? Na África Ocidental, as mulheres têm 5 filhos em média. Na África Central, tem quase 6 filhos. Na África Meridional, tem 2. Na África Oriental, quase 5. Então, onde que tem mais? Aqui na África Central. Show? Tá mostrando aí que desde 2000,
no início de 2015, mais de 300 mil pessoas tentam chegar ao continente africano, atravessando aí o mar Mediterrâneo, a gente viu no vídeo, falou sobre essas travessias. Esses migrantes são conhecidos como refugiados, beleza? Bem simples, né? Bem tranquilo, uma condição de vida bem complicada. Sobre as características das migrações do continente africano, marca incorreta. Em 2015, cerca de 33 milhões de pessoas viviam fora de seus países, embora os que se deslocam dentro do próprio continente respondam quase 75%. A maioria se desloca dentro do próprio continente, está certo? A porosidade das fronteiras, ou seja, a falta de fiscalização nas fronteiras e as regras regionais destinadas a facilitar a livre circulação de pessoas favorecem esse movimento que as pessoas migrarem dentro dos países africanos. Verdadeiro. Os migrantes rurais costumam se mudar para as cidades quando permanecem no seu próprio país. Verdadeiro. A maioria das migrações no continente africano ocorre de zonas rurais para as zonas urbanas. Na maioria das vezes, pela grande oferta de emprego nas cidades. Essa é falsa. A maioria das migrações africanas ocorrem entre próprias zonas rurais. Pessoas, como a África é basicamente agrícola, ela muda apenas na zona rural. Não tem muito interesse de ir para a cidade. Até porque na cidade não tem muito emprego, beleza? Muitas vezes as pessoas vão para a cidade exatamente para buscar recursos, hospitais, essas paradas aí. Show? Número 7. O que é xenofobia? São 3 perguntas aí. Quais questões estão ligadas ao sentimento de xenofobia contra os africanos na Europa? E quais ações alguns países europeus têm adotado? Então vamos ver. A primeira resposta. O que é xenofobia? Xenofobia é o preconceito relacionado às pessoas vindas de outros países ou preconceito aos estrangeiros. Show? Aí a próxima pergunta. Quais questões estão ligadas ao sentimento de xenofobia de africanos contra os africanos na Europa? Por que os europeus têm esse preconceito contra os africanos? Por quê? Aí tá ligado. Muitas vezes é o preconceito racial, já que muitos africanos, ou a grande parte, são negros que vão para a Europa. Está ligado às diferenças socioeconômicas, já que a maioria são pobres e vão para lá buscar emprego, uma melhoria de vida. Então isso causa xenofobia, causa estranheza dos europeus. E o que alguns países têm feito? Têm adotado políticas restritivas, fechando fronteiras, ou seja, tentando impedir a entrada de africanos lá na Europa. Beleza? E a última questão. O que são as remessas financeiras e quais são as importâncias para a África? Remessas financeiras são quantias enviadas pelos migrantes aos seus familiares nos seus países de origem. Então, remessa financeira, o camarada sai da África, vai trabalhar lá na Europa, e aí ele pega o dinheiro que ele ganhou lá e manda para as suas famílias que ficaram lá no seu continente, beleza? Qual que é a importância dessas remessas financeiras? Esse dinheiro ele acaba ajudando as famílias no país, aliviando a pobreza e melhorando aí o consumo nos lares, já que tá chegando dinheiro. Então, muitas vezes é importante lá para os africanos, o migrante ir para fora do país, ir para outro continente, tentar uma vida melhor e mandar dinheiro para eles. Show, galera? Então, essa foi a nossa correção aí de vários exercícios. A gente viu que a gente pegou lá, ó, desde o início do ano, correção de exercício lá da parte física. E tudo isso vai cair numa avaliação só, tá? Vou fazer uma questãozinha de cada ali, maneirinho. Tem ainda sobre as questões socioeconômicas da África que eu vou corrigir pelo Google Forms. Vou mandar para lá para vocês. Beleza, galera? Tamo junto, aquele abraço. Fique com Deus aí. Valeu.